Olá, amigos do canal Faro Frame. Mais uma vez estamos aqui para apresentar curiosidades, fatos interessantes sobre filmes diversos. Hoje, o filme estrelando aqui é o Titanic. Metendo o nariz no filme alheio. Titanic é um filme épico de romance e drama que narra o trágico naufrágio do navio mais famoso da história. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet interpretam Jack e Rose, dois jovens de classes sociais diferentes que se apaixonam durante a viagem inaugural do Titanic em 1912. Enfrentando a oposição da família de Rose e de seu noivo arrogante, eles vivem uma intensa paixão que será interrompida pela colisão do navio com um iceberg. Titanic é um longa emocionante, com cenas de ação, efeitos especiais incríveis e uma trilha sonora marcante. Você gostou? Gostei. Você adorou? Filmão. Gostou muito? Várias vezes assisti. Várias Me vezes impressionei. também. A primeira vez que eu assisti no cinema. Achei Impressionante, né? impressionante. Não tinha, acho que eu descobri a história do Titanic assistindo esse filme. Na época eu não conhecia, era bem criança. Mas você sabia da existência do Titanic, naturalmente, né? Não me recordo. Sério? Não me recordo se eu sabia. Mas enfim, diferente, né? Titanic foi um grande sucesso de bilheteria. Quis trazer isso aqui por quê? Porque hoje ele ocupa o terceiro lugar na maior bilheteria de todos os tempos da história. Ele ocupou por 12 anos o primeiro lugar. E aí a bilheteria dele foi mais de 2 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Em arrecadação, ele fica atrás hoje do Avatar de 2009, que é um outro filme do James Cameron, que é o diretor desse filme, e o Vingadores Ultimato de 2019. O Vingador seria o número 1. Eu acho que o Avatar é o número 1, o Vingadores. Não me recordo agora, mas ele tá atrás desses dois. Tá. Questão de premiações, ele foi indicado a 14 Oscars, 14 estatuetas do Oscar, ganhou 11. Então um negócio assim, avassalador, né? De premiações. Obviamente todas as outras premiações que aqui eu não tô citando, apenas o Oscar. Né? E é uma coisa curiosa que você não vê em todos os filmes, é a questão de relançamento do próprio filme. Então, às vezes você vê remake, mas esse aqui foi relançado. E não apenas uma vez, ele foi relançado em 2012, quando completou 15 anos. Foi relançado em 2017, quando completou 20 anos. E 2023, quando fez 25 anos. Não, baita filme. E ao longo desse tempo, ele arrecadou uma grana do caramba também durante os relançamentos, né? O público vai lá com nostalgia, vai querer conhecer o que é. Você sabe que você está falando de grana, de número 3 do mundo, da história, arrecadou com os relançamentos. Aí a cabeça aqui do filme. Você sabe que o James Cameron ele abriu mão dos pontos dele nesse filme, né? Porque ele passou o orçamento, ele furou e tal, e aí nessas negociações, ele queria fazer. Não, eu tiro os pontos é quando você. Acho que foi dos pontos. Ele praticamente não ganhou dinheiro com esse filme, certeza. Pontos é assim, cada vez que o filme é lançado, você tem aquele profit sharing, você tem empresa e tal. Ele abriu mão. Tá. E olha o que é, assim, não que ele precise de dinheiro, né? Acho que o James Cameron tá bem, né? Tá então, com o seu BMW na sombra. Mas você concorda que é muita grana, muita porcentagem? Eu tava vendo uma entrevista daquele Artie Lang, que a gente já fez aqui. Ele fez pouquíssimo filme, falou assim, nossa, que eu ganho dinheiro com pontos. Alguém lança uma coisa, um DVD, um licenciamento novo e tal, syndication. E falou, ele fez um filme Elfo, que ele aparece 2 minutos, que fala, volta $1.000 por ano, tal, sei lá quanto. Então imagina o que ele ia ganhar de pontos. Ponto pra caramba. Uma coisa que é relevante também de falar sobre sucesso de bilheteria é que é uma anomalia. Vamos lá. É uma anomalia da bilheteria. Por quê? Porque se você olha todos os campeões mais atuais, normalmente são projetos mais seguros. São projetos de super-heróis, de coisa de aventura. Projeto que o estúdio já está mais garantido. E esse daqui, na época, já era um projeto arriscado. Antes de 97, né? 97 foi o lançamento. Ele lança em 97. Ele era estranho para a época, porque ele estava tentando revitalizar um romance épico. Que isso foi uma coisa tradicional em Hollywood lá no passado, quando tinha, por exemplo, O Vento Levou, Noviça Rebelde. Mas na década de 90 já não era mais uma coisa assim comum de se produzir. Né? E ali foi se produzir um drama histórico de uma tragédia histórica que aconteceu em 1912. Foi um navio, na primeira viagem, naufragar.
e um romance épico, que ele colocou uma história de amor. Não. Aí seria... Isso aí é totalmente fictício, né? Fictício. Aí você fica pensando, o principal é o desastre ou é o romance? O filme fez sucesso por causa do romance ou por causa do desastre? Ou por causa dos dois. Da amálgama, né? Dos do dois, filme inteiro. Né? Da coisa complementada. Né? E uma outra interpretação que pode se dar hoje, a Rose é um personagem de empoderamento feminino também. Porque naquela época de 1912, ela peitar a família, falar que não ia casar com o cara e tudo mais. Ok, que ela não conseguiu prosseguir, né? Com o plano dela original. Mas ela se tornou uma mulher empoderada, que ela quebrou aquelas barreiras que ela tinha inicial da família, e depois mostra no finalzinho do filme que ela fez várias coisas na vida dela que eram diferentes do que uma mulher naquela posição social naquele momento faria. Né? Então também é um indicativo para mostrar uma figura feminina emblemática. Né? Você estava falando do que será que levou o filme, se foi o romance ou... Você sabe que eu estava vendo, eu vi o filme no cinema, eu lembro muito bem, eu estava na faculdade, e assim, todo aquele, você vê na tela grande, aquele barco enorme, aquele navio e tal, principalmente quando chega a hora do naufrágio, que ele bate no iceberg. Desculpa, iceberg. Eu sou meio americano, você me perdoa. Tá, eu tenho uns deslizes. Você sabe que o navio vai afundar. Mas lá no fundo, é como se você tivesse uma pequena esperança, não é a palavra, mas é uma pequena esperança de que... É tipo se você visse um filme das Torres Gêmeas de novo, assim, vai cair, né? Então dá uma sensação engraçada dentro de você. Aquilo foi tão bem feito, na minha opinião, tão realista, que parece que você tá meio que voltou no tempo e testemunhou uma história, né? Aquela hora que o barco empina, porque o barco de fato, ele faz o efeito role ali, né? Ele é até bem preciso historicamente. Não, o James Cameron, isso é uma coisa interessante, ele quis ser preciso historicamente. Ele cometeu uma falha. Todo o movimento do barco, como ele naufragou ao bater, aquele negócio que ele vai entrando na água, ele quebra no meio e tal, ele foi fiel àquilo de acordo com o que possivelmente aconteceu com o barco e tal. Ele visitou lá, ele foi naquele submarino. Ele foi além de fazer a pesquisa histórica, ele foi desenvolvido no submarino e ele fez visitações ao verdadeiro Titanic. Ao verdadeiro Titanic e coisa e tal. E ele recheou o filme com elementos totalmente periféricos, mas foi fiel. Pessoas que estavam ali sem importância, vamos dizer assim, né? Pessoas com importância, estava lá o Guggenheim, né? Na hora que ele entra, a menina vai apresentando pro personagem da casa, esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, esse aqui é o beltrano. Eles estavam lá. Mas coisas pequenas, por exemplo, aquele menino jogando peão, a foto do menino jogando peão, que é uma das fotos que, se não me engano, foi feita 3 dias antes do Titanic afundar. Não sei nem se o menino estava a bordo, né? O padeiro Charles, que a história do padeiro Charles é fantástica, que é o cara que ele tá toda hora, ele aparece 3 vezes no filme. Ele tá enchendo a cara todas as vezes. E dizem que o álcool manteve quente no inverno, no frio do frio ártico lá no Mar do Norte, né? E ele aparece bebendo e tal, ele é o padeiro e tal. E ele, então a hora que o barco tá afundando assim na perpendicular, e ele tá lá em cima assim, então a hora que o Leonardo DiCaprio e a Rose olham pra ele só vocês que é esperto? Não, eu também. Né? Pois é. E só ele cometeu apenas uma falha, que eu não sei nem se foi falha, porque tem muito boato. Foi um cara, aquele oficial, não vou lembrar o nome dele, que na hora que eles estão botando pessoas no barco salva-vidas, ele aceita um suborno em primeiro momento, depois ele joga o dinheiro na cara e depois ele comete um suicídio. Tá bom. E ainda atira em algumas pessoas, mas aquilo não teria acontecido. E ele usa o nome de um cara que estava no barco. E aí ele até pede desculpa, aquilo foi uma liberdade minha. Uma liberdade poética, né? Liberdade. Talvez. Mas ele usa o nome de uma pessoa. Porque se usar o nome pode ser um deslize, né? Poderia ter inventado um nome qualquer, um Smith qualquer, né? Exato, do Smith. Mas esse cara, na cidade dele, na Inglaterra, ele é um herói. Ou ele é tido como herói e tal. Porque ele teria ajudado as pessoas a entrarem nos barcos e coisa e tal. Aí coloca o cara que ia receber suborno, né? Se bem que no fim ele joga, não quero seu suborno, ele pensa 2 vezes, mas aí tem o negócio de cometer o suicídio. Né? Sim. Você tava falando do iceberg. Iceberg. Eu sou insuportável esse negócio de inglês. Eu tenho certeza. Aquilo lá foi uma miragem? Essa é uma pergunta interessante, que o Tim Maltin, ele conduziu uma investigação minuciosa sobre isso. Ele descobriu que a causa principal para a colisão foi uma miragem de água fria. Como assim? É um fenômeno óptico raro, que ele é o oposto da miragem do deserto.
Ele ocorre quando tem camadas de ar frio e quente que curvam os raios da luz. E ele cria um efeito de horizonte falso. Então ele pode ocultar objetos. Inclusive ocultou, pela essa teoria, que ele ocultou o iceberg. Que em condições normais, eles conseguiriam ver o iceberg de 19 km de distância. Porque os caras ficavam lá, os olheiros conseguiriam ver. Eram caras contratados para ficar lá olhando se tinha algum objeto. No filme não aborda se foi uma falha, alguém pisou na bola, dormiu no ponto. Eles ficam lá, o cara consegue enxergar quando tá muito próximo. Tá muito perto, Porque se ele tivesse esse tempo se ele tivesse essa distância de 19 km, ele teria 30 minutos para desviar. Conseguiria desviar e tranquilo, ia passar. Porque eles ficaram faziam isso, eles navegavam nos mares congelados, né, ou com gelo, assim, então tinha que ficar esperto onde estava. Isso, Aí essas descobertas do Maltin se baseiam em pesquisas, dados meteorológicos, relatos de testemunha, registros históricos e simulações e modelos computacionais também para tentar entender. E ele publicou esses resultados na National Geographic e na Smithsonian Channel, que é um canal. Smithsonian, né? E aí ele criou também um e-book que chama Titanic, A Very Deceiving Night. Uma noite muito enganadora. Ele criou um livro para publicar. E essa teoria explica também porque o Californian, que era um navio que estava muito próximo, ele não foi ajudar o Titanic. Porque os caras estavam fazendo os sinais com luzes de Morse, porque naquela época não tinha só o rádio Morse, né? A mensagem não tinha radar, não tinha rádio, telefone. Aí eles estavam fazendo as luzes lá com código Morse e provavelmente os caras do Californian não conseguiram enxergar as luzes por causa desse efeito de miragem. Tinha a parte de camadas de ar frio e ar quente que ocultaram essas luzes. Então o cara acabou não chegando e o outro navio estava muito distante, foi chegar quando já tinha afundado, né? Porque como nós contamos nas curiosidades, esse filme afundou com 2 horas e 40 depois da colisão. E pelo que é contado no próprio filme, o outro navio estava 3 horas, então quando ele chegou já tinha afundado. E aí o pessoal ficou na água um bom tempo, que isso acabou matando muita gente também. Por causa da água gelada, que era o Mar do Norte ali, né? Gustavo, outra coisa interessante, você falando da água gelada, no final do filme, claro, todo mundo conhece, acho que tem quem não viu, o Jack e a Rose fica apoiado numa tábua de madeira, que não é a porta, né? A gente tem a impressão que é a porta, mas na verdade ela é o que está em cima da porta, né? Eu sei disso porque vários outros canais na internet, que os especialistas em Titanic, eles mostram até, tirar fotos de onde que seria e tal. A pergunta é, por que o Jack não subiu e ficou do ladinho lá da Rose e sobreviveu lá, ficou fora da água fria, né? Bom, achou isso um fato curioso porque tem aquele programa Caçadores de Mito, que eles fizeram uma simulação. Né? E, de fato, seria difícil 2 pessoas ficar ali em cima dessa borda. Teria qualquer deslocamento de peso, alguém poderia voltar para dentro da água, tombar e tal. Mas eu achei curioso que nos Caçadores de Mito eles acham solução para tudo, né? Eles estavam usando o colete salva-vidas, né? Se eles tivessem amarrado... Claro que é muita coisa. Se eles tivessem amarrado o colete salva-vidas, no caso dos eles amarram o colete salva-vidas em volta da tábua. E a tábua, aquela parte, fica super estável. Mas super estável. Eu achei curioso assistir isso daí. Até tô com uma curiosidade aqui. Mas é interessante que nesse episódio o Cameron tá lá, né? Eles fazem uma brincadeira com o James Cameron, aparece no episódio. Sim, ele vai lá e tal. Que o Cameron é muito questionado a respeito disso, né? A Rose foi egoísta, por que você matou o Jack? Todo mundo esperava, isso aqui. Mas é interessante você pensar que, na verdade, ele queria criar um clima diferente, queria mostrar, foi mais emblemático, disso, né? A velha questão que nós estávamos falando lá. Cria mais murmurinhos se fizer o contrário do que o status quo normal falaria, né? Vamos fazer um final feliz, o cara tá lá. Então mataram o Jack. E uma outra coisa também o cara acabou de um navio naufragar. A água tá toda mexida. O cara tá lá com frio do caramba na água. Vai lembrar de tirar o colete pra pôr de baixo e ficar em cima. Não, é claro. E assim, não deve ser a coisa mais fácil do mundo amarrar 2 coletes um no outro, depois em volta da tábua, né? E continuaria exposto à água. A água não ficaria totalmente acima da água. E pouco tempo você ficar exposto naquela água congelante lá, acho que o cara iria morrer. Tá de bom tamanho aquele final, não tem nada de errado. Gustavo, vamos falar um pouco dos efeitos? Eu quero falar de uma coisa aqui, assim, ó.
Você lembra daquela cena que a Rose vira e fala assim, estou voando, Jack? Sei. Aquilo lá poderia ser verdade. Por quê? Que a cena em que Rose e Jack ficam na proa lá, que tem essa frase, foi filmada com um pôr do sol real. Não Sim. era CGI, né? Os cineastas escolheram um lugar à beira-mar para construir o cenário, de modo que eles conseguissem aproveitar a luz, o magic hour, no finalzinho do dia. Eles tiveram que filmar isso daí 8 dias, porque eles filmavam, sempre tinha algum probleminha, acontecia um negócio, então, vai indo, chegou até que um último dia o céu tava nublado, tava acabando as diárias lá do pessoal, James Cameron lá já não conseguia pagar mais nada, e eles chegaram lá, o dia tava nublado, sombrio, eles falaram, não, hoje não vai dar pra filmar, daí quando chegou no finalzinho do dia, Abriu, né? abriu, eles caras, vamos embora, corre, aí colocaram lá a Kate Winslet, sem maquiagem, filmaram às pressas os negócios. Colocaram lá os caras meio mal arrotados, né? E falou assim, vai ficar assim mesmo. Eu não vou fazer de novo. É. E admitiu que foi muito difícil para recriar aquela imagem lá. Seria difícil criar no computador, principalmente porque ali era os anos 90 também, no final dos anos 90. Eu vi um negócio, eu vi essa coisa, mas um negócio sobre a imagem estar fora de foco de propósito. De propósito? Por quê? Você sabe? Eu não... Eu imaginei que teria ficado fora de foco porque fizeram as pressas, né? E principalmente que os caras foram meio amarrotadão, sem maquiagem, vamos filmar. Eu entendi que eles queriam... Eu vi assim também, porque você começa a ver um monte de coisa, uma em cima da outra, não sei o que, levanta, o telefone toca. E eu não entendi porque... Primeiro eu achei que era um acidente, ficou fora de foco, dane-se, valeu. Depois falou, não, teve que ficar fora de foco para cobrir alguma coisa que estava fora de lugar. Nossos espectadores podem dar alguma dica. Eu para mim, ficou de propósito, né? Quer dizer, perdão, não ficou de propósito, ficou sem querer porque os caras já estavam acabando. Na verdade, eu fiquei sabendo que teve 2 takes e um foi fora de foco e o que ficou fora de foco foi o que valeu. Sim. Não? Sim. Gustavo, efeitos especiais, tem alguma coisa que você vai falar de efeito especial? Não, tinha uma outra coisa aqui de uma sabotagem que é polêmica no canal. Lá vem o Gustavo. Nós gostamos disso. Que é? O pessoal, o filme foi um desafio para todo mundo, né? E tinha que lidar com contratempo, imprevistos, e o James Cameron é conhecido por ser um diretor difícil. Principalmente nesse filme, acho que o dele estava na reta e ele queria fazer acontecer. E ele exigia demais de todo mundo, né? Muito pesada a produção, ficou um clima pesado, tinha gente que queria sair, né? Ficou um climão pesado lá. E teve um problema de sabotagem de alimentação. Nunca se descobriu, até hoje, mas daí uma pessoa lá resolveu sabotar, adulterou a sopa, que ia ser servida para mais de 50 pessoas. E ele colocou uma droga chamada PCP, eles identificaram a droga pelo menos. Essa droga, ela é conhecida também como pó de anjo ou poeira da lua. Ela é alucinógena. Antigamente usavam para efeito anestésico. Só que aí depois foi descoberto que era uma droga alucinógena. Colocaram na sopa lá, as pessoas começaram a ter alucinação. Pessoas passaram mal, tiveram convulsões, sintomas mais graves. Várias pessoas foram para hospitais e tudo mais. A polícia investigou, mas ninguém conseguiu achar. Dizem as teorias que era um funcionário insatisfeito ou algum rival da produção. Alguma outra produção acontecendo que o cara foi lá e sabotou. Pra ver se derrubava. Isso é pra mim novidade. Mesmo. E os efeitos especiais, Pedro? Não, assim, os efeitos especiais, assim, muito bem feitos, né? O James Cameron construiu um barco, é engraçado, ele fez um barco pela metade, né? Um barco tamanho real, sei lá, mas pela metade. Ou seja, o lado que aparecia que estava ancorado, aparecia, tá lá inteiraço, né? O outro não. Né? Se você tem no making of, você vê que uma câmera por cima, você vê que o lá tá só o esqueleto do barco. No estilo do Tubarão, quando fizeram o Tubarão. O Tubarão tem só um lado do Tubarão e tal. E claro, depois teve outros com pedaços do barco mais usados, enfim. Mas uma coisa interessante é que o barco, em tese, ele estava, o que o James Cameron fez, estava ancorado do lado errado. Assim, como se isso... acho que ele é perfeccionista. Então, para a vericidade do lado certo, pro lado certo do barco aparecer, o filme foi invertido. Só que ao inverter o filme, você inverte, por exemplo, avisos, placas vão ficar ao contrário. Então as placas foram previamente escritas ao contrário. Então é engraçado, porque aquela cena do cais, né? Aquela bando de figurante, então jornais escritos ao contrário,
placas escritas ao contrário, o cara com a camisa, sei lá, escrito USA e tal, ao contrário, né? Porque ele teve que inverter essa coisa. E outra coisa o sentido do navio. Outra coisa interessante dos efeitos especiais, aí eu descobri um canal no YouTube. Esses canais no YouTube são muito bons, cara. É igual o Fireframe, né? Muito bons. Ele tem razão. Eu descobri um canal que é um cara que ele é um profissional de efeitos especiais, né? Pelo menos ele se mostra assim. E ele vai muito educadamente, ele fala assim por exemplo, daquela cena que a Rose e o Jack estão correndo com a água entrando na parte de baixo do navio, que ali foram usados dublês, né? Só que o rosto foi colocado com CGI lá, colocaram o rosto no computador. Só que eles estão correndo e o CGI não acompanha bem. E ele bem educadamente, mas isso é normal, a imagem está de longe, você tem que pausar. Tem horas que aparece a imagem verdadeira do dublê, né? Não é o Leonardo DiCaprio, você vê que é outro cara. Mas uma coisa que eu achei muito interessante que ele aponta foi o seguinte: na hora que o navio quebra, o navio afunda, ele embica e ele quebra no meio. Então, as madeiras racham e abrem no meio. Tem que ter um barulho ali. E ele falou, essa é uma coisa que eu não gostei, que eles usaram um barulho de tiro. E é o mesmo tiro, na hora tem um cara que atira no filme, que é o marido da Rose, ele atira. Ele coloca a cena lado a lado, é o mesmo barulho da madeira quebrando e o revólver do cara. E assim, o Titanic também ficou famoso por ter vários erros, assim, de... Sim. Talvez de continuidade. Continuidade e tal, porque, cara, é muita gente, era muito figurante, é difícil você ter controle sobre... Com certeza. Né? Não chega a ser o Gladiador, acho que o Gladiador é o campeão. Né? O Gladiador é o mais sim. Né? Mas enfim. É isso, Pedro. Tudo bem. Gustavo, qual filme você recomenda aí? Por ter assistido Titanic, eu recomendaria assistir Pearl Harbor, que é um filme que conta coisa de guerra, tem envolvido navios, né, envolvidos ali, uma guerra. Pearl Harbor, no porto de Pearl Harbor, quando tem ataque dos japoneses, o porto de Pearl Harbor nos Estados Unidos, que dá a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? E um outro filme legal, que é mais recente, do Tom Hanks, que se chama Captain Phillips. Sim, que um navio é sequestrado por alguns terroristas, né, africanos ali, e é bem legal. Eles trouxeram não atores para contracenar com Tom Hanks. É um filme bem imersivo, bem bacana. Vai ter que fazer esse filme aqui também. Captain Phillips, muito legal. E você, Pedro, o que você indica? Bom, na linha de navegações, né, eu recomendo O Mestre dos Mares, O Lado Mais Distante do Mundo, com o Russell Crowe, que é um filme muito interessante. Ele é um capitão aí da brigada inglesa e tem um puta navio francês atrás dele e ele tem que usar da criatividade. Enfim, é um filme muito legal. Um dos bons filmes aí do Russell Crowe. Sim. O Mestre dos Mares. É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim aí de mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido esse, podemos chamar de clássico, pelo menos das bilheterias, né? Titanic. É um filmaço. Espero que vocês curtam. Para quem nunca assistiu, assista, que é legal, uma aventura, um desastre, apesar de ser um desastre, né, natural não, um desastre histórico, mas tem a história romântica que é legal. Espero que vocês curtam, compartilhem com seus amigos, nos apoiem aí no canal, vamos trazer mais conteúdos nos próximos vídeos. Um abraço. Você tá de parabéns, Gustavo. Muito obrigado, até mais, tchau. Action!